como tratar o transtorno do pânico ou a síndrome do pânico. Como o transtorno do pânico pode ser tratado em psicoterapia. Eu sou Gabriel, psicólogo, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Você sabe o que é o transtorno do pânico ou a síndrome do pânico? Como é o tratamento dessas pessoas? Como a psicoterapia poderia ajudar pessoas com esses quadros? A pessoa que convive com o transtorno do pânico pode sentir muita irritabilidade, muitos ataques de ansiedade, elas podem sentir taquicardia, distúrbios respiratórios, muito suor, tremores, calafrios, pavor noturno, tonturas, entre outras coisas. Essas pessoas, elas evitam lugares e situações que relembrem as crises, que é o que a gente chama de comportamento de esquiva. Os ataques eles acontecem de uma maneira inesperada e a pessoa acaba ficando com medo que eles aconteçam novamente, ou que elas acabem infartando, morrendo ou enlouquecendo. Por isso, muitas pessoas acabam mudando seu comportamento. Como eu já falei anteriormente, elas acabam evitando lugares e situações em que elas sentem que não vão conseguir fugir caso os ataques aconteçam, ou que elas não tenham a ajuda de alguém caso elas precisem. Então, elas evitam pontes, túneis, aviões, barcos, etc. Em algumas situações muito extremas, o paciente começa a evitar todo tipo de lugar e situação, ficando refugiados em casa, então eles não saem mais de casa. Na psiquiatria, o diagnóstico que é dado para essas pessoas é o de transtorno do pânico com agorafobia. O medo que essas pessoas sentem é algo que parece não ter sentido. É um terror sem nome. É uma sensação de desmantelamento, uma agonia, uma sensação de que elas fossem se acabar a qualquer momento. As pessoas com transtorno do pânico chegam na psicoterapia mostrando muita perplexidade e espanto com o que está acontecendo com elas. Pode ser que elas já tenham ido parar no pronto-socorro por conta das crises. E ao chegar lá, elas podem ter sofrido desprezo por parte da equipe assistencial, ouvindo comentários e conselhos do tipo: você precisa trabalhar menos, você precisa se estressar menos, coisas do tipo. O paciente muitas vezes tem uma baixa autoestima, ele se sente desmoralizado, desvalorizado e com sintomas depressivos. E mesmo que algumas dessas características sejam mesmo parte da personalidade do paciente, elas ficam tão evidentes com a crise que não podem mais ser mascaradas ou escondidas. O paciente pode ter feito vários exames, mas não encontrou nada. E caso ele tenha encontrado alguma coisa, ele pode ter feito vários tratamentos, mas o sofrimento emocional continuou ali. E mesmo que a pessoa esteja tomando remédios para controlar as crises, o medo de que as crises aconteçam novamente continua ali. A pessoa já pode ter tentado todo tipo de tratamento psicológico, terapias alternativas, tratamentos místicos, mas elas não ficaram satisfeitas com os resultados. Mesmo que o paciente, quando chega no psicólogo, ele esteja muito assustado e pedindo ajuda, ele também se sente muito desconfortável na frente do psicoterapeuta por não conseguir enxergar que as suas crises têm um fator emocional por trás. E o psicoterapeuta vai servir como recipiente para receber todo aquele sentimento que o paciente traz, para tentar dar significado a tudo isso que o paciente está sentindo. Os pacientes que se adaptaram bem aos remédios podem sentir que não conseguem fazer uso de suas emoções, mas ao contrário, sentem como se fossem controlados por elas. É como se eles estivessem em uma camisa de força emocional. Todos os pacientes relatam que perderam alguma coisa, ou a espontaneidade, a esperança, e a vida agora parece muito superficial. A sensação de vazio pode ser a maior queixa do paciente, e parece que depois que as crises iniciaram, é como se a vida tivesse passado a ser sem graça, e eles começam a questionar as próprias relações, o próprio trabalho, a própria vida como um todo. Pode chegar ao ponto de que o motivo que levou o paciente a procurar a psicoterapia já nem sejam mais as crises, mas sim esse vazio que ele está sentindo. Os ataques de pânico são um marco temporal que leva um indivíduo ao tratamento, e eles são encarados como uma oportunidade de reavaliar a vida, que é algo que o indivíduo sequer imaginou um dia. O papel do psicólogo ao atender essas pessoas vai ser o de ajudá-las a pensar e falar sobre o que estão sentindo, a encontrar palavras, representações,
símbolos que consigam definir o seu sofrimento, porque essa é justamente a maior dificuldade das pessoas com transtorno de pânico. Conseguir palavras para definir esse medo, essa agonia, já que, por exemplo, palavras como perder a cabeça, perder o controle e enlouquecer são pobres para definir esse sentimento. Grande parte do tratamento vai ser dedicado a auxiliar o paciente a aprender estratégias de autocontrole e reflexão. Esse aprendizado acontece por meio da identificação que o paciente faz com o terapeuta, com a capacidade que o terapeuta tem de não se desesperar ou, na verdade, de lidar com essa sensação terrível que é se desesperar. Essa identificação é muito mais importante do que meros conselhos que o terapeuta poderia dar para ele, como você precisa ficar mais calmo, você precisa se estressar menos, como a gente já ouviu anteriormente. O terapeuta vai ter o papel de dar significado às experiências emocionais desses pacientes com déficit de simbolizar, de dar sentido às suas experiências. Muitos pacientes, quando chegam ao final do tratamento, meio que agradecem aos ataques, porque, de certa forma, foram eles que levaram a mudança na vida da pessoa. Como eu falei, o marco temporal de procura do tratamento foram os ataques de pânico. Bem, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se você gostou da forma como eu falei, quer saber mais sobre o meu trabalho, não se esqueça de que os meus links estão aqui embaixo. Meu WhatsApp, meu Instagram, meu site, qualquer coisa, é só entrar em contato e até um próximo vídeo.